would like to thank the 4 candidate cities for their excellent bids and for their dedication to the Olympic Games. Like in every competition, there can, however, only be one winner. I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro. And there we have jubilation in the hall. Rio de Janeiro have become the first South American city to win the right to host the Olympics. Simbólico da identidade nacional na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Essa é a minha dissertação. Orientada pelo professor Luciano, com o auxílio da professora Yara, esse trabalho foi financiado pela CAPES. Começo com uma mensagem, uma frase de um gênio brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. Ele disse que inventar é transcender. Aqui vocês veem um pequeno avião de papel e na sequência vocês entenderão o que ele simboliza. Canton nos diz que os eventos eles funcionam também na construção da imagem de um determinado destino turístico. Né? Nosso querido professor Beni, ele fala que os turistas que viajam tentando participar de eventos, eles gastam 3 vezes mais do que o turista convencional. Então a Matias ela nos diz que o mercado de eventos ele detém os Jogos Olímpicos como sendo o maior e mais assistido evento no mundo. Para que nós tenhamos um pouco de noção da dimensão, a última edição de verão do Rio de Janeiro foi exibida para 5 bilhões de pessoas. Nunca, jamais, na história da humanidade, 5 bilhões de pessoas puderam acompanhar um evento simultaneamente. E quando a gente fala em questão de marketing, é inviável uma campanha de marketing atingir um público de 5 bilhões de pessoas. O Thomson, ele nos diz que os espetáculos de abertura são as principais fontes de imagem dentro do evento, tanto da cidade quanto do país sede. E que em cada edição há uma busca maior por diferenciação e firmação identitária. Então, nesse contexto, surge a pergunta que norteou esse estudo. Então, como a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 desvela a identidade nacional do destino turístico Brasil? Então, o objetivo geral foi
desvelar simbologias da identidade nacional brasileira apresentadas na cerimônia, os específicos, apresentar a dimensão simbólica da cultura e a formação identitária nacional, historicizar os Jogos Olímpicos da era antiga e moderna, identificar conteúdos de identidade nacional em cerimônias de aberturas dos Jogos Olímpicos, caracterizar elementos histórico-culturais apresentados na cerimônia de 2016, sistematizar os conteúdos dessa identidade nacional na cerimônia e, por fim, analisar essas simbologias da identidade nacional brasileira na cerimônia de 2016. Aqui estão alguns dos autores utilizados no trabalho e o percurso metodológico. Essa pesquisa ela se caracteriza como natureza básica, uma abordagem qualitativa, teve os objetivos exploratórios e descritivos e os procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental, um estudo de caso. E a análise é análise de imagens em movimento. Os principais documentos que auxiliaram na decodificação dessa análise estão, inclusive 2 estão ali atrás. Então, o Media Guide foi distribuído para a imprensa, o filme oficial dos Jogos Olímpicos de 2016, Days of Truth, o livro comemorativo entregue aos espectadores no estádio do Maracanã, na cerimônia, e o making-of do espetáculo. Então, o método de análise de dados utilizado se chama análise de imagens em movimento. Ele foi concebido pela professora doutora Diana Rose, britânica, em 2015, e esse método ele retrata o tratamento estético, visual e verbal. Ele tem 2 dimensões. A primeira, então, é a transcrição, ou seja, a descrição do possível que se pode ser feito da imagem e do som. Essa etapa é subdividida em outras 2. Então, nós temos a dimensão audiovisual, que foi adaptada para este trabalho, que engloba a descrição que ocorre em cena e dos sons percebidos. E a dimensão verbal, a descrição que é narrado em cena. No caso do objeto, os cerimonialistas do evento narram todas as falas em 3 idiomas, por fim o português, que é o idioma nativo do Brasil, que foi o retratado na análise. A decodificação é a próxima etapa, que é a interpretação de sentido, né? Então, aqui no esquema, nós temos a dimensão 1, transcrição audiovisual e verbal, e depois a decodificação do significado com o auxílio daqueles documentos. Com base nos autores utilizados na revisão da literatura, foi concebido este quadro que tem atributos de identidade nacional para variar no espetáculo. Então, na dimensão da cena, nós temos os atributos de língua, história, símbolos, cenários, cultura. E no som, os ritmos musicais percebidos na própria cerimônia. Então, MPB, samba, bossa nova, tecnobrega, maracatu, funk e o rap. E na parte verbal, que foi utilizado a narração dos cerimonialistas, então, foi analisado o conteúdo e a forma. Então agora a gente passa para a análise e interpretação dos resultados. A cerimônia foi dividida em 20 segmentos, eu vou passar brevemente os 20 segmentos para vocês. Então o primeiro se chama vídeo de abertura. Esse vídeo ele apresenta o Rio de Janeiro de uma nova perspectiva, do alto. Então o atributo de cenários foi o primeiro percebido nesse vídeo. Assim como a língua presente na música, aquele abraço do Gilberto Gil, entoada aqui pelo Luiz Melodia. Esse vídeo apresenta a cidade como uma cidade amiga do esporte, do samba, presente na música. O segmento 2 é Bem-vindos. Este segmento inicia-se com uma estampa que representa a obra de Atos Vulcão. O formato do palco remete a um jardim de Burle-Marx. Então, símbolos é o primeiro atributo identificado nesse momento. Simples folhas de papel metalizado se transformam em diversas formas para, por fim, formar um tambor. Então, o gênero de samba da canção Samba de Verão, do Marcos Valle, está no fundo. Após a contagem regressiva, essas formas se limpam, o atributo de língua do português é percebido. Estas formas elas
fogos, esse vórtex revela um outro símbolo, o símbolo da paz, relido pelo Ziraldo, em 1988, quando ele inverte o símbolo da paz e transforma no símbolo de uma árvore. É a paz com o planeta. O próximo segmento se chama a Bandeira Nacional e o Hino, que foi entoado por Paulinho Gaviola. O elemento de cultura presente aqui, percebam que o formato dos palcos remete a traços de Oscar Niemeyer, símbolos devido à bandeira nacional, e a língua presente na execução do hino nacional brasileiro. O próximo segmento é Pindorama, o nascimento da vida. Nesse início, uma projeção tridimensional revela micro-organismos que se dividem e se ampliam indefinidamente. Esse é o início da vida, então agora entram em ação as criaturas, esculpidas pelo artista sul-africano Roger Tinkley. Elas representam os micróbios. Então, tudo isso é uma simbologia que quer remeter ao nascimento de Pindorama, como os índios do Brasil chamavam a terra das palmeiras, a terra livre dos mares. Aí, o cenário, também apresentado, com a modificação, surgem as florestas, surge Pindorama, é o início da vida nesse momento. O Brasil, Boris Fausto estima que antes da chegada dos portugueses, 5 milhões de indígenas viviam no país. Tributo de história com o nascimento de Pindorama. Simples elásticos se ampliam no palco e formam a floresta. Por fim, dançarinos do Festival de Parintins entram em ação e representam um atributo de cultura. Eles moldam a floresta, eles fazem dela 3 ocas. O atributo de língua presente na fala indígena da música. É a primeira movimentação do território. O próximo segmento, chamado geometrização, é a chegada dos nossos colonizadores ou invasores, pois como a historiografia nacional chamou de descobrimento do Brasil, hoje já é tida como a invasão de Pindorama. 3 caravelas representam a chegada dos portugueses por esses mares tão desconhecidos. O atributo de cultura em suas vestimentas e os símbolos. Percebam que conforme eles avançam, seus traços identitários são deixados sobre o solo, modificando a paisagem de Pindorama. Isso se repete a cada povo que entrar. Os próximos a serem representados são os africanos, que foram trazidos escravizados para o Brasil. William Schwartz estima que mais da metade do continente africano foi trazido para o Brasil. O atributo de língua, a música com dialetos africanos. Percebam que o cenário está se modificando. Ele não é mais uma floresta. Cada povo que entrar deixa seus traços, modificando assim o território, até que ele esteja completamente modificado. Próximo segmento, metrópoles. Surgem as cidades do Brasil contemporâneo. História, nesse momento também. A projeção tridimensional, com o auxílio das danças dos bailarinos, revela o cenário de uma metrópole em expansão, que se expande durante todo o palco até chegar à arquibancada, revelando a cidade acima. A MPB presente na música Construção do Chico Buarque. E da cidade, um elemento da cultura que mudou o mundo, mudou a vida de todos nós, em específico a atividade turística. A obra de um brasileiro, de uma lenda, Alberto Santos Dumont, do 14 bis, que em 1906 percorreu 60 metros na França. Para o aeroclube da França, Santos Dumont é o primeiro homem a decolar com o objeto mais pesado que o ar, movido a gasolina. E ele levanta voo no Maracanã. Momento realmente especial do espetáculo.
Ele sai do Maracanã, sobrevoa o Rio de Janeiro pelos seus principais pontos turísticos. O sétimo, Bossa, ao sobrevoar os principais pontos, Santos Dumont passa pela Praia de Ipanema. E lá surge o instrumentista e neto de Tom Jobim, Daniel Jobim, que é o piano, invoca a Bossa Nova. E a Garota de Ipanema, que é representada por Gisele Bündchen. O último desfile da sua carreira, ela que representa a imigração do sul do Brasil, da diferente miscigenação ocorrida no sul. Ela que é o retorno das curvas da moda nos anos 90. E em seu trajeto, traços das obras de Oscar Niemeyer guiam ela até a imagem de Tom Jobim. Há símbolos ali também retratados. Pop, as vozes do morro. Depois da Praia de Ipanema surge a favela. E as vozes do morro são representadas aqui, onde a cultura pop nasce e se espalha pelo mundo. O funk, a cantora Ludmilla nesse momento cantando uma das músicas mais marcantes da favela do Brasil. Na sequência, percebam que o cenário se modifica, ele passa de cidade a favela e a jukebox. E agora, uma voz marcante da favela, Elza Soares, que foi eleita em 2000 pela BBC a cantora do milênio, à frente de grandes nomes da música mundial. Elza, que nesse momento está cantando a música O Canto de Ossanha, de Babel e Vinícius, que marca o ingresso das músicas de religiões afro como MPB no Brasil. Uma grande voz. E por fim, um duelo entre Zeca Pagodinho e Marcelo D2, com a música do próprio Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. O atributo de samba presente na música. O próximo segmento é pop, empoderamento. As mulheres negras agora ganham voz e cantam sobre o empoderamento negro e feminino. No centro do palco, movimentos de capoeira representam um atributo de cultura misturado com break dance. Carol Conká e MC Sofia cantam a música Toquem os Tambores, com uma mensagem de empoderamento e muito forte, que representa o atributo de rap. Pop, as disputas. Neste momento a cerimônia passa ao momento que o mundo está vivendo. Um elemento de cultura é representado por espadas de Cruz das Almas, na Bahia, que dividem o palco com o maracatu e os bate-bolas do Rio de Janeiro. Neste momento eles invocam a todos os voluntários a invadirem o palco e colocar o estádio a dançar com o gênero tecnobrega, a gangue do eletro. De Belém do Pará. Simboliza a reinvenção da música popular no Brasil. Atributo de língua no português presente na música Treme. Próximo segmento pop, o país tropical. Jorge Benjor invoca a plateia para fazer um cenário diferente nesse momento. Percebam que as luzes simbolizam o calor do Brasil, o sol, e os símbolos também encontrados. Jorge Benjor com a música tema do nosso país, um dos hinos dançantes, o país tropical. Um atributo de samba também representado nesse momento. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que um estádio inteiro canta uma música a capela, que representa justamente o espírito do povo brasileiro, que mesmo com o término da música em uma festa, continua cantando ela para que ela se amplie por mais alguns instantes. O que acontece agora?
O próximo segmento é depois da festa. Neste momento, os cerimonialistas começam a conversar entre si e fazem uma reflexão com imagens do satélite da NASA, que representa o aumento do aquecimento global. Então, o atributo é a língua e a decodificação verbal, o primeiro momento da cerimônia. Então, a forma da narrativa tem elementos de surpresa, espanto, aflição, e o conteúdo revela inicialmente a dimensão do espetáculo e depois volta-se a preocupação com a situação climática do nosso planeta. O próximo segmento, uma ideia simples que ajuda muito, é a narração do poema A Flor e a Náusea, do Carlos Drummond de Andrade, pela Fernanda Montenegro. E, então, o atributo de língua, os cenários de natureza que aparecem no vídeo. E a forma da narrativa tem uma entonação poética, claramente declamada, e o conteúdo apresenta o poema, a história de uma flor que nasce em meio à rua e quebra todas as barreiras para manter-se viva. Parada dos atletas, os plantadores da floresta. Neste momento, os cerimonialistas comentam que cada atleta, ao adentrar o estádio do Maracanã, receberá uma semente, que são plantadas em totens e que no futuro dariam origem à floresta dos atletas, algo que até o momento não se concretizou. Isso é relatado no trabalho por problemas de contrato entre empresa e comitê organizador. Neste segmento são identificados os atributos de língua, símbolos, cultura, cenários e samba. Essa pauta é muito interessante, porque cada delegação que adentrava o estádio do Maracanã era conduzida por uma bicicleta. E pela primeira vez na história dos Jogos, 5 mulheres transexuais fazem parte do elenco da cerimônia. Aqui nós estamos vendo Leti, que é a primeira modelo transexual do Brasil a assinar um contrato de moda no mundo. E muito significante, o que eu percebi na análise, é que os organizadores colocaram justamente pessoas negras para conduzir o nome de países com altos índices de racismo. E essas mulheres transexuais conduzindo o nome de países homofóbicos, inclusive aqueles que detêm a homossexualidade como pena de morte até hoje. A decodificação verbal da narração cerimonial, o conteúdo narra a criação da floresta dos atletas e a entrada destes no estádio. Próximo segmento, surgem os aros olímpicos. Esses totens onde as sementes foram depositadas são levados ao centro do palco para formar os aros olímpicos. Atributos de língua, os aros olímpicos que foram idealizados pelo próprio Barão de Coubertin na primeira década do século passado, as 5 cores que estão presentes em todas as cores das bandeiras do mundo. E aqui, pela primeira vez, eles estão todos verdes, representando a necessidade do mundo da paz com o planeta novamente. A forma da narrativa tem a entonação cerimonial marcante, que alterna o ritmo, e o conteúdo explana que todos os atletas da 31ª Olimpíada estão presentes no estádio. Discursos e a pomba da paz. Essa imagem é muito interessante. Percebam que essas crianças carregam pipas com formatos de pombas da paz. As pombas da paz estão presentes nos Jogos Olímpicos por ser um dos grandes parceiros da ONU em termos de divulgação da paz no planeta. Então, são representadas o português presente nas pipas de papel que foram feitas no Brasil e enviadas para o Quênia. Por isso, nesse momento, um queniano é premiado na cerimônia por seu trabalho filantrópico. E essas pipas são levadas para a escola que ele criou no Quênia, que abriga crianças carentes. E as crianças do Quênia, é emocionante, no vídeo, elas brincam com pipas pela primeira vez. Essas pipas voltam para o Rio de Janeiro e crianças de escolas do Rio escrevem mensagens de paz para o mundo. A abertura dos Jogos, a bandeira olímpica e o hino olímpico e os juramentos. 2 momentos protocolares. Então, percebido o português neste momento,
as formas da narrativa contornação cerimonial, conturbada. O presidente interino do Brasil, Michel Temer, anuncia os jogos sob vaias e aplausos, e depois declarando jogos abertos, e depois a identidade dos condutores da bandeira olímpica são apresentadas. A apoteose. Após todos os atletas no estádio, o carnaval, obviamente, não poderia fazer falta. O português, presente na música, e 12 escolas de samba do Rio de Janeiro adentro do estádio. O atributo de história encontrado. Elas simbolizam, a Marquês de Sapucaí em pleno estádio do Maracanã. O mundo inteiro vendo o Carnaval do Brasil, especialmente os atletas das 205 países. O cenário da Marquês de Sapucaí neste momento. E a cultura do Brasil, um elemento cultural muito típico, que é a nossa maior festa popular, que é o Carnaval. Anitta, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantam a música Isso Aqui O Que É, de Ari Barroso. É um atributo de samba nesse momento. E o último segmento, a Pira Olímpica Rio 2016. Pela primeira vez na história dos Jogos, uma pira híbrida é feita. É a menor pira olímpica da história, visando o menor impacto, a menor emissão de gases poluentes. Ela se une a uma escultura cinética, escultor americano Anthony Hall, e forma um símbolo muito importante do nosso país, que é o Sol. Ela que tem uma réplica permanente na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, movida a energia eólica. Foi uma sacada realmente genial que foi feita, e isso deve ficar para as próximas edições, já que não é mais possível queimarmos toneladas de gás e ainda achar bonito. É o sol nascendo sobre a cidade do Rio de Janeiro que está desenhada nas caixas. A última queima de fogos no Maracanã revela um dos grandes símbolos do Brasil, do mundo e do Brasil, principalmente, mas da América Latina. O cenário representado com o Rio de Janeiro do alto e o símbolo do Brasil, o símbolo da América, o Cristo Redentor. Essa imagem realmente eu creio deva ter ficado na mente de todos que assistiram esse programa. A decodificação verbal da última narração dos cerimonialistas, então, entonação cerimonial. O conteúdo apresenta a chama olímpica, seus condutores e deseja um retorno tranquilo aos espectadores. Considerações finais. Então, a cerimônia de abertura dos Jogos do Rio novamente foi um espetáculo que tornou-se estandarte de divulgação da cultura do país, frisando identidades nacionais por meio da imagem do destino, que visa a venda dele no mundo, Foi identificado nesse momento, depois de toda a revisão da literatura, que há um momento que antecedeu a cerimônia de abertura, 2 anos antes da realização dela, que foi dirigida por Andrushka Washington, Fernando Meirelles e Daniela Thomas. Foi durante 2 anos diversos intelectuais da cultura brasileira conversaram para ver o que de fato deveria ser apresentado, o que nos definia, o que era a nossa cara. Então, esse momento de diálogo que é representado no trabalho, ele foi identificado como uma nova etapa, um novo ciclo de formação identitária da cultura brasileira, sendo o primeiro após a Semana de Arte Moderna em 1922. E nesse momento inclui novos elementos. Vejamos, a própria obra do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como que ele retrata a mulher negra dentro da sua obra? É de Anastácia, a cozinha, faxineira, cozinheira. Neste momento, esses intelectuais que formaram o espetáculo, eles colocaram as vozes da rua, as vozes da favela, dos locais menos favorecidos pelos governos democráticos do Brasil no palco, pois este é o momento da reviravolta na nossa história.
Brasil que durante 4 séculos teve a escravidão legalizada. Então, tem essa nova leitura do que é Brasil neste momento. Apesar de toda essa mensagem de tolerância, de paz entre os povos, nós sabemos que hoje o Brasil está regredindo em muitos aspectos a um estado de fascismo, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós estamos vendo os Estados Unidos, a França, uma revolta contra o diferente. Então, o Naurinsky, ele fala que as pessoas que diferem de padrões ideológicos, religiosos, sexuais, impostos por modelos, acabam sofrendo represálias sociais, né, no nosso país. Isso que, inclusive, pode acarretar na morte de indivíduos. E bem interessante que tem, inclusive, relatado no trabalho, o depoimento da Lélia Tia, modelo transexual, não é dela, é de uma outra modelo, de uma outra participante das bicicletas, transexual, que ela afirma que é muito bom que os organizadores tiveram essa iniciativa, mas que, porém, na rua, no dia a dia, não é assim que funciona. Temos dados aqui no trabalho que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, os organizadores, eles, apesar dessa tolerância desejada, que não está intrínseca na nossa identidade nacional, eles abordaram o tema como uma necessidade, claro, a ser alcançada tanto no Brasil como no mundo. Então, a arte, ela tem a potencialidade de encantar, e por isso auxilia significativamente no desenvolvimento da atividade turística. O espetáculo dos Jogos Olímpicos criou inovações em espetáculos, com a arte, apresentando momentos importantes da história nacional, bons e ruins, como é o caso da escravidão. O próprio Fernando Meirelles fala em entrevista à Globo News que a recepção tão boa da imprensa no mundo todo, inclusive no trabalho tem uma tabela com as principais opiniões dos jornais no mundo todo, se deve à honestidade. Ele fala que eles não esconderam facetas do Brasil, diferentemente de outros países. Ele até cita o caso de Pequim, na China, que fez o espetáculo mais incrível que o mundo viu até hoje, porém ofuscado por alguns detalhes, como ele mesmo diz. Eles não apresentam a pobreza da China, eles não apresentam a revolução cultural do país. Isso tudo foi escondido. No Brasil, eles colocaram esses negros escravos entrando e depois empoderados cantando sobre o empoderamento. A mensagem foi clara: precisa-se de tolerância no mundo, preservação e conservação da natureza. Porém, nem todas as referências identitárias foram contempladas, como é o próprio caso da música clássica do Brasil. Fernando Meirelles mesmo falou sobre isso, que o Villa-Lobos estava cotado para passar um momento protocolar, porém o Comitê Olímpico Internacional já havia separado uma música específica, então, não, Villa-Lobos não é legal, acabaram cortando. Com essas simbologias apresentadas, percebe-se que na divulgação turística do Brasil, né, em todo o mecanismo, ainda o país divulga uma imagem estereotipada, contendo elementos específicos do carnaval, do futebol e da natureza. Muitos dos elementos que nós vimos aqui não são retratados, diferentemente de outros países. Então, esse estudo ele propõe como sugestão para pesquisas futuras buscar soluções para que o turismo consiga se apropriar dessas simbologias, desses elementos histórico-culturais presentes na nossa identidade, que ainda não são explorados em campanhas de divulgação internacional, e as formas como elas poderão ser compreendidas por outros povos, né, que absorverão significações derivadas de uma cultura multiétnica. Essas foram as minhas referências, e para finalizar eu tenho uma mensagem final. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de ácido tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Senhoras e senhores, replantar florestas é a maneira mais rápida, eficiente e barata de reverter o aquecimento do planeta. E de quebra, podemos trazer de volta sombra, água fresca, o canto dos pássaros e a multiplicidade da vida. Após o momento de avaliação, convido aos professores da banca a plantarem árvores nativas do Brasil no campus da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, aqui em Balneário Camboriú. Essa ação tem por objetivo auxiliar a reflorestar os 150 milhões de hectares até o ano de 2020. E todos, ao término desta apresentação, receberão 2 sementes da árvore que deu origem ao nome deste país, o pau-brasil. Pois devido à agressiva exploração, já no ano de 1530, o pau-brasil estava praticamente esgotado, levando até os dias atuais a quase extinção da espécie. Poesia e um pouco de arte, né? Sobretudo arte. Eu peço também licença aqui às 2 damas da nossa banca e passo a palavra ao professor Trigo, que é o nosso convidado, a fazer as considerações. Por favor, professor. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a plateia, né? Quero cumprimentar os colegas, as colegas da banca e o Bruno. Eu quero de parabéns. Eu participo desde 1997. Eu já participei de cerca de 200 bandas. E essa foi a mais espetacular. Então, eu uso esse termo espetáculo no sentido de Lipovetsky, não no sentido do Debord. E, além do espetáculo, além da arte, que é fundamental, tem conteúdo bastante importante. Eu vejo que é importante, Bruno, em primeiro lugar, eu acho que a banda também se emocionou, não é? Como você, e a gente se emocionou não apenas com o seu trabalho, mas com a tristeza pelo que o Brasil está passando em termos de obscurantismo, em termos desse regime que nós ajudamos a construir. Todo mundo é responsável. Não é? Essas coisas não são como um raio em céu azul. Há uma história que nós fizemos e que gerou tudo isso que está aí. Como você coloca muito bem no seu trabalho, entre 2009, quando o país foi
escolhido, indicado para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. Até 2014 e 2016, era um outro país. E hoje, em 2019, ainda é um outro país. E nós pioramos. Tá? E nós pioramos graças a nós todos. E nós só melhoraremos graças a nós todos. Então, eu vejo que o seu trabalho é uma... Não acredito muito em esperança, não. Eu acredito em luta. Eu acredito em consciência. Eu acredito em conhecimento. Sem luta, sem conhecimento, sem comprometimento, sem consciência, não há esperança. Se nós não fizermos isso, não haverá esperança para o país. Então, o seu trabalho não é uma esperança, é consciência, é luz, é conhecimento e arte. Então, por isso, para você e para o seu orientador, eu dou os parabéns e para a Univale, porque a Universidade do Vale do Itajaí banca um trabalho desse. É uma universidade que tem a maior nota no Brasil, no mestrado, no doutorado, nota 5. Então, aí sim é uma esperança. Ainda há universidades privadas que fazem um trabalho sério, aberto, livre, profundo. E eu conheço muito bem as professoras e professores daqui, porque eu fui do corpo docente no começo do programa, e isso é um orgulho para nós. Né? O seu trabalho, você fala de turismo, fala de hospitalidade, tem aqui alguns pontos muito interessantes que você coloca, que eu vou passando, né? Eu acho que você foi muito correto, muito preciso no problema em questão, né? Você delimitou como a cerimônia de abertura dos Jogos desvela a identidade nacional do Brasil. Isso é muito difícil. Primeiro que cada um de nós tem uma leitura da identidade nacional do Brasil. Depende da região, depende da época, depende da idade, depende do estilo de vida. Há muitos anos, quando eu ainda era professor da PUC Campinas, eu ministrei uma disciplina chamada Realidade Social, Política e Econômica do Brasil. E naquele momento, ao me preparar para dar as aulas na área de comunicações, eu aprendi muito mais sobre o Brasil. E fiquei muito contente que uma parte da bibliografia que eu dava você também usa no seu trabalho. E um outro momento, quando eu aprendi sobre o Brasil, foi quando eu participei dos 4 anos da Prefeitura de Campinas. Ali, eu sou de Campinas, né? Só que eu tinha uma visão de Campinas, a visão do menino da universidade. Eu não tinha a visão da população real da minha cidade, aquilo que a Ariana Suassuna fala do Brasil real. Né? E o Brasil real está muito longe de nós. Estamos intramuros na universidade, nós somos privilegiados. E somos privilegiados e, de certa maneira, estúpidos, porque a gente imagina que esse privilégio deve ficar restrito apenas a nós. E não é assim, e você tem essa consciência no seu trabalho, e você soube interpretar a simbologia da abertura da Olimpíada, que teve essa tentativa e conseguiram, né, passar essa imagem do Brasil real junto com o Brasil oficial. As coisas andam juntas. A gente não pode negar o Brasil oficial, a gente não pode negar o Brasil real. É dialético. É uma construção. E você entendeu essa construção. Você atingiu seus objetivos específicos. Essa questão de mega eventos, né, que você fala na página 23, e você usou muito bem o Lipovetsky. Eu entendo que o Lipovetsky é um dos autores hoje que mais entenderam isso que está acontecendo, né? Não só nesse texto que você cita, mas na hora que ele fala da hipermodernidade, do luxo, da moda, e da felicidade paradoxal. É um livro dele, A Felicidade Paradoxal, não sei se você leu, mas você vai curtir muito se você ainda não conhece, mas você usou o texto mais importante dele, que é a estetização do capital. E essa questão, né, você tem uma boa formação, essa formação identitária, você usa o Stuart Hall, que é fundamental, né, para trabalhar isso. E note algo que você colocou, como nós em 2016 tivemos lucidez, o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, o modelo de 21 lições, ele fala que o que nos falta é clareza e lucidez.
Você pode ver que o obscurantismo, que tanto uma parte da esquerda tem, como uma parte da direita tem, é falta de clareza. Né? O preconceito não é só de direita. Claro, o preconceito de direita é pior, porque tem uma história maior. No caso do Brasil, se fosse na Rússia seria diferente. Mas são esses preconceitos, tanto a direita como a esquerda, que a lucidez deve combater. E essa polarização que existe hoje no Brasil é fruto desses preconceitos. Esse obscurantismo, assim como essa identidade, tem várias origens. Essa noção agonística, né, e um grito de guerra é fundamental aí no seu trabalho, né, em termos de entender esse país. E a brasilidade em cena, uma trajetória identitária, também está muito bem construída. E a Lilian Schwartz é fundamental. Né? Brasil, uma biografia. É um livro que foi lançado até lá na Flip, em Paraty, fez um sucesso muito grande. E ela publicou um outro livro agora sobre a questão da violência, do autoritarismo no Brasil. A mesma Lilian Schwartz publicou agora em 2019 um livro sobre o autoritarismo. E esse autoritarismo sempre é fruto de uma visão míope que a gente tem em relação aos outros. A gente pensa que é melhor que os outros. O Sérgio Buarque é fundamental na visão do paraíso, e aí você coloca, aliás, funcionaram, né, os QR Codes, funcionou, sim. E aquela visão da Aquarela do Brasil da Disney, né, aliás, você fala aqui da Disney também, quando a Disney usou, né, a espetacularização, em certo momento, a Disney entendeu o Brasil nas décadas de 1940. Inclusive, o Zé Carioca é uma construção que hoje seria impensável, porque é politicamente incorreto, né? Mas eles entenderam o Brasil. Eles entenderam. Então, quando o Pato Dono vem visitar o Zé Carioca, você deve lembrar daquele filme, fica muito claro o que é o ethos, o que é o caráter, tanto do Zé Carioca como do Pato Dono, do norte-americano, hoje 4 de julho, né? July 4th. Aí, sim, exato. Que é o correto, né? Os irmãos Wright têm a sua importância, mas Santos Dumont foi quem fez o avião realmente decolar por meios próprios. Então, essa visão do Zé Carioca, ela joga com o Pato Dono. É a visão de uma colônia de exploração e o outro, Pato Dono, de uma colônia de povoamento. É evidente que essas diferenças. O seu trabalho aí, as fotos, a estrutura estética está muito bem feita. O Roberto da Mata é fundamental também. A questão do malandro é o Zé Carioca. Né? Só que o malandro virou o quê? Num outro momento, o malandro virou bandido. E hoje o malandro virou miliciano. E o miliciano não é nem herói nem bandido, é o meio. Porque os milicianos são os ex-policiais, ex-bombeiros. É a canalice maior. É o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda que se torna um canalha ao não assumir nem identidade nem de herói e nem de bandido. Ele é um miliciano, que não é só no Brasil, quem disse. Isso existe nos piores países do mundo e a gente está reproduzindo isso. Então, essa visão aqui, do próprio Taviani, que você também cita, né? Essa construção é fundamental. Se não tivesse isso no seu trabalho, seria um problema. Né? A Maria Helena Chauí. Então, você vai passando por uma bibliografia, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Né? Você tem uma formação em história, em literatura, e isso é muito importante. Gostei muito do seu sobrevogo histórico. Eu separei aqui no final, para não me estender muito, ter muita coisa a falar. Aqui que você fala, na página 80, do Walt Disney na cerimônia de abertura dos Jogos em 1960. É exatamente aquilo que eu falo no meu livro sobre entretenimento. Né? O Disney, um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, é a Disney. E a cerimônia da Olimpíada, ela usou esses princípios de entretenimento para mostrar a cultura. Então, o entretenimento não é algo alienante, como alguns autores, principalmente alguns autores de esquerda, mas
os pedantistas também, têm esse preconceito em relação ao entretenimento. A direita tem uma visão do entretenimento assim, muito nacionalista, muito tacanha, e a esquerda tem uma visão preconceituosa no sentido de não entender aquilo que Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, colocou, e o Lipovetsky retoma, que o entretenimento não exclui a conscientização, não exclui uma luta social. Tá? Então, isso daí eu vejo que é bastante importante. E a Disney tem mudado. A Disney hoje é uma outra empresa, sem deixar de ser uma empresa destinada a lucros, é uma empresa que privilegia a diversidade, a variedade. Não é? E essa frase sua, da página 85, o Rio de Janeiro, não é sua, é do Nascimento, o Rio de Janeiro recebeu os Jogos Olímpicos durante o melhor Brasil dos últimos 30 anos e entregou os Jogos no pior país dos últimos 30 anos. Eu acho que 2019 é pior que 2016. Você vai precisar reformular essa frase. Não há nada que não possa piorar e não há nada que não possa melhorar. Tá? Mas essa indicação sua, ela é muito certeira. Tá? Lembrando que essa perda, ela é responsabilidade de todos nós. Claro que alguns são mais responsáveis que outros, mas essa perda que nós estamos tendo no país, ela tem um fruto, a gente precisa refletir muito sobre isso. Algumas pessoas precisam fazer uma autocrítica que ainda não foi feita. Isso é uma cobrança que nós fazemos para a esquerda. Essa autocrítica de parte da esquerda precisa ser feita. Ainda não foi feita por arrogância, por teimosia. E é essa teimosia de um lado, de um polo, que gera arrogância no outro polo. Não estou justificando a arrogância não da direita, que a responsabilidade é dela, principal. Mas eu estou dizendo que as forças progressistas não podem se omitir num momento desse. Essa polarização só será superada a hora que a gente entender o que é uma vida em sociedade. Né? O que é realmente respeitar a diversidade, o pluralismo, a cultura em todos os pontos, os povos, as etnias, as orientações sexuais, tudo isso. E aí você chega aqui na... Estou indo já para o final. Tem muita coisa que poderia ser falada, você escreve bem, você fez uma boa revisão do texto, e sempre tem algo aí no final, quando você for transformar em artigos, você há de fazer uma outra revisão, você pode inserir algumas outras pontos de bibliografia, ou mesmo de filmes, ou obras de arte. Aqui, essa questão que você fala, que os Jogos Olímpicos efetivaram-se como uma nova etapa, um novo ciclo de formação identitária, sendo o primeiro após a Semana de Arte Moderna de 22, não sei se foi o primeiro nesse sentido. Talvez nesse sentido grande, sim, do ineditismo da Olimpíada. Mas o Brasil passou por outros momentos muito importantes ao longo desse tempo, né, que foram mudanças culturais que ocorreram, que também foram significativas. O próprio processo da redemocratização em 1985 foi um processo importante, e esse destaque, né, como alguns entendem, essa proliferação cultural que houve, foi bastante importante, é algo que a gente não pode omitir. E você falou que o Brasil vivia em tempos favoráveis, 7 anos depois enfrentava um momento complexo. Essa questão, né, o jardim, a natureza do Brasil, o povo brasileiro e a alegria, é visões de paraíso, né, também do Sérgio Buarque de Holanda. Essa visão do século XVI, de que não só o Brasil, mas a América do Sul, e aí o von Humboldt foi um dos principais cientistas a passar essa imagem paradisíaca da América do Sul, Alexander von Humboldt. Tem um livro fantástico, A Invenção da Natureza, que é da Anna Wolff, uma alemã, chama A Invenção da Natureza. Esse livro joga junto com o Sérgio Buarque de Holanda. Ao passar essa visão da América do Sul, não
não aplicado do lado de baixo do Equador, é essa visão, né, que a gente romantiza a natureza e a destrói. Romantizamos as praias, depois destruímos e poluímos as praias. E achamos isso bacana, achamos isso super legal. A gente se orgulha da destruição que a gente faz de dunas, de manguezais, de praias, de florestas, de viradas. E essa democracia racial do Gilberto Freire, a gente sabe que nunca existiu. Né? E você bem cita aqui, Gilberto Freire. Essa limitação que você cita, a não utilização de dados primários advindos da entrevista com diretores e demais pessoas, e você não teve retorno, né? E como você disse, as árvores não foram plantadas, o Rio de Janeiro, depois disso, passou por um processo de intervenção militar, o Rio de Janeiro hoje perdeu voos, as diárias hoteleiras caíram, e a gente não sabe como fica aquele futuro. O maior medo que o Brasil inteiro vive no Rio de Janeiro, ou o México. Né? E aí você, adorei que você citou o Bauman, Pierre Bourdieu, você, o Damata, o Giddens, o Legoff, né? E o Lipovetsky, que é fundamental. Esses são realmente um dos livros que eu entendo que é um dos autores que mais entendeu o que está acontecendo com o lazer, com o turismo, com o design. Você usou o design aqui na sua apresentação, isso aí é bem para lá no conversa. A Lilian Schwartz, de novo, né? Você usou vários textos dela. E esses estereótipos que a gente coloca, você mesmo falou, né, do carnaval, do futebol, da natureza, é aquilo que eu falo, matéria-prima não é produto. Não adianta a gente ter a natureza, não é porque a gente tem uma natureza que ela é um produto turístico. Aliás, tão importante quanto a natureza é a cultura, que é a sua dissertação de mestrado, que é o seu trabalho de mestrado. E essa cultura, ela precisa ser constantemente reinterpretada, compreendida, estudada. Né? E isso vale para o mundo todo. Como você bem disse, esse autoritarismo, esses laivos fascistas, né? A gente não pode chamar o regime fascista, porque há umas diferenças. É autoritário, sim, e é burro. Né? Especialmente a ala do governo que segue aquele senhor que mora nos Estados Unidos, que é uma pessoa absolutamente inexpressiva nos Estados Unidos e não pode vir ao Brasil, porque se vier aqui vai preso, porque tem uma série de processos. Né? É uma pena que uma pessoa estúpida como essa faça ofensas, inclusive contra generais do Exército, que tem uma ficha ilibada, que tem um trabalho excelente. Né? Você vê a ponto que nós chegamos na nossa cultura. Um imbecil, fora do Brasil, covardemente ataca generais do nosso Exército que tem uma história ilibada, uma ficha limpa e que são competentes, reconhecidos internacionalmente. Então você veja como o obscurantismo afeta todo mundo. E como nós precisamos ter clareza disso. Né? A partir do momento que a gente, na universidade, defende generais, né? Depois da ditadura militar, você vê como a situação ficou séria. E você vê como as pessoas, como esse obscurantismo, como essa intolerância, né? Tem um filme do Griffith muito antigo sobre intolerância, em preto e branco, um diretor norte-americano de cinema, um dos primeiros filmes do cinema, chama Intolerância. A intolerância é fruto da estupidez. A estupidez é fruto do medo, da insegurança. É isso que parte do Brasil se transformou. E você, ao contrário, teve coragem de fazer uma interpretação e teve coragem de fazer uma apresentação fundamentada na arte. E como Jean-Paul Sartre, na Náusea, muito bem fala, é a arte que nos salvará. Então, parabéns. E vai firme, quero ver um doutorado ainda mais arrasante, hein? Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Eu passo a palavra, então, agora à professora Diana. Pode ser, por favor.
Então, a professora Yolanda. Bem, Bruno, uma das coisas boas do teu trabalho, entre as muitas que eu vi, está focado em mostrar não apenas o Brasil, mas o que o turismo é capaz, o que um aluno do turismo é capaz. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando eu ia a alguns eventos que não eram do turismo, que eu falava que eu trabalhava no turismo, as pessoas, como fazendo um gestinho de boca, eu digo assim, puxa vida, essa moça não deve ser muito inteligente. E aí eu fico vendo como a partir de uma leitura que passa do interdisciplinar para o transdisciplinar, você nos apresenta, e aí eu vejo todos esses autores que meu irmãozinho está aqui citou, que você coloca no trabalho, que você pega todas essas pessoas para mostrar, não apenas, para mim não foi a abertura da Olimpíada, não foi a abertura de uma Copa do Mundo há anos atrás, não foi a abertura nem do passado nem do presente, mas para mim ficou claro a importância de uma pessoa que está no turismo quando ela estuda. Então, assim, eu nem risquei a dissertação porque ela é minha. Não devolvo. Por que eu não devolvo? E aí eu vou virar aqui para vocês. Foi a melhor coisa que eu li desde que eu entrei no turismo. Eu não tenho o que consertar. Eu não tenho o que dizer para ele me dar. Mas eu gostaria de saber, a CAPES tem um prêmio para isso? Para mim é prêmio CAPES. O melhor trabalho. Não tenho o que dizer. Além da emoção, conheceu. É um aluno que faz a gente ter orgulho de trabalhar no turismo, de ter dado aula para ele, de ter estado com ele. Eu sinto um pouco de mim nas linhas, sinto o Trigo, Luciano, a Yara, os professores que estão aqui, estão na dissertação dele. Mas na dissertação dele, para além disso, é uma aluna. Então, assim, eu sambei, eu chorei, eu assisti tudo que você colocou, e meu marido dizia assim, tu corrigiu alguma coisa? Eu digo, o quê? Não há o que corrigir. Eu só aprendi. E por isso eu agradeço o privilégio de ter lido, de ter tido acesso a esse trabalho. Eu quero estar com ele para, inclusive, mostrar aos meus alunos metodologia. Há uma metodologia diferente que nós estamos acostumados a usar. Uma metodologia que envolve arte, bem arte mesmo. Estudar símbolos, beleza, cor, música, é estudar arte. Eu me emocionei porque, como disse o Trigo, estamos num momento em que arte, música, beleza não são reconhecidos como coisas boas. O turismo, ele ganha com isso, por quê? Porque eu fico vendo o seguinte, por que eu não vou te devolver a dissertação? Ela está comigo agora, no levar. Eu já vou deixar ela, se possível, vou pegar cópias, vou deixar em 4 universidades, onde eu vou estar circulando agora, indo amanhã, em Portugal, Alemanha, Suíça, que são os 3 lugares onde eu vou, e eu vou estar em 4 universidades. Eu quero estar levando e dizer, olha, ela não viu. É da universidade onde eu trabalho.
E vai ser, talvez, se eu quiser, ser professor comum. Obrigada. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado à professora Yolanda pelas considerações. Então, por favor, professora Yara, que também é orientadora. Obrigada, foi estratégia minha, sabe, Ricardo, Yolanda. Preciso dizer para o professor Trigo que quando eu me conheci pessoalmente e tive prazer de lhe conhecer, tenho lido coisas suas e pode ter lhe parecido estranho. Por que alguém me dizer agora, nessa altura do campeonato, que tem lido coisas minhas? Eu sou aprendiz de bruxo de turismo. Eu venho da área da educação, da área da biologia, vim trabalhar nesse programa, sou professora na Univale, na metodologia da pesquisa. Então, aqui eu sou feliz, aqui eu tenho aprendido muito. E ouvi-lo me emocionou, porque muitas vezes a gente lê e ouve falar de alguém, mas quando a gente tem a oportunidade de ouvi-lo e a gente poder agora entender a sua fala no que leu e no que ouve falar, vou me permitir chamar de você, entende o encantamento das pessoas por você. Estou encantada também. E pedi para o Tricário passar a palavra para a Yolanda, porque agora eu me sinto bem leve para dizer que ontem à noite, mais uma vez, estaríamos olhando para mim, nada está dobrado nesse trabalho, nada está escrito nesse trabalho. Tu não vai ler como tu leste das outras vezes? Não preciso ler esse trabalho. Mas por um hábito, né? Eu peguei mais uma vez ontem à noite e fui ler e disse, não preciso disso. Bruno viveu a produção dele. E em nossas palavras da Yolanda, orgulho de ter um aluno que viveu intensamente a sua produção. E que a gente pode dizer arte e ciência eu acho que eu anotei só as palavras, porque esse trabalho também não vai de volta para você, obviamente, né? Quando o professor Trigo fala da luz, da consciência, do conhecimento, do trabalho que é luta, que por isso esperança. Não se perca de mim, por favor. Eu disse na sala de aula, na quarta-feira, os trabalhos, as apresentações, eu acho, vai ser antes de Bruno e depois de Bruno. Não pela apresentação, mas pelo processo de produção. É possível, sim, arte sem perder a cientificidade. E é possível, sim, na apresentação com leveza. Bruno tem uma característica de saber ouvir, mas argumentar quando tem razão. Convence pela argumentação, porque tem leitura, tem conhecimento. Vou te dizer, durante muito tempo, amo-te, imensamente amo-te. Aprendi muito. Fiz comentários no dia da abertura dos Jogos Olímpicos, por exemplo, já te disse inúmeras vezes, quando vi Gisele Bündchen desfilar, pensei, por que ela? Entendi em você os teus conhecimentos, os teus argumentos, entendi muito e aprendi muito de simbologia, do desvelamento, do encantamento da brasilidade. Obrigado por essa oportunidade, obrigado, Tricário, por ter a generosidade de partilhar comigo esse trabalho de produção. Amo-te imensamente. Nada escrito. Obrigado, professor Iara. Eu não sei dizer. Mas um pouco do papel aqui
se entende como científico, que eu gostaria de colocar, tá? Inclusive, pensar que é possível a plenitude e a realização do sublime num programa de pós-graduação em turismo, porque traz em trabalhos como os seus quase que uma memória política do que é o país hoje, né? Ele colocou o professor Trigo. Então, ele tem essa vertente de uma história através da análise que um programa de turismo pode fazer. Então, esse compromisso, né, com o seu tempo, do que é o contemporâneo, hipermoderno, né, nesse sentido, mais uma vez, acho que um trabalho como esse nos propõe essa realização dessa memória política brasileira, social, cultural, religiosa, e pensar também que um programa em turismo que consegue, e você ter essa coragem da análise de um evento turístico como um fator artístico. Acho que essa consciência, né, e comparando-se, né, como você fez, né, na sua interpretação, tal como uma semana de 22, mas se a gente pensar, já não é mais antropofágico. Porém, antropofágico, porque brasileiro. E aí, eu acho que é esse o grande ingrediente. De pensar se o multiétnico, não gosto muito dessa palavra, étnico, mas o diverso, o brasileiro, porque é expresso e representado, né, num momento que é um evento esporte, turístico, mas também artístico. E que um programa de turismo pode mostrar isso. Então, eu assim, agradeço a oportunidade de você ter trazido isso, né, para ser eu, ter trazido todas essas discussões, né, e que me alimenta essa projeção de uma realização pessoal, estou sendo um pouco individualista, mas uma realização de uma plenitude minha, pessoal, em que um programa de turismo pode me oferecer. Então, o turismo não é só a gestão do bom serviço. Ele é também, com certeza, a boa restauração, mas ele também é um fator social, humano, artístico. Acho que o seu trabalho tem essa capacidade. Parabéns pelo seu trabalho e eu passo a palavra, então, a ti, para você considerar. Gente de Deus, o que eu vou rebater? Não rebate. Eu só agradecer a todos. Eu quero dizer que esse trabalho foi de fundamental importância, a presença de cada um de vocês. Sem vocês ele não teria acontecido. Eu brinquei que esse trabalho ele tem vários vieses, né, do conhecimento que muitas vezes acabam dialogando com filosofia, história, antropologia, com a biologia, com a arquitetura. Então, eu só tenho a agradecer, vocês contribuíram muito para o trabalho, desde a qualificação, com as dicas de leitura, que eu creio que a maioria foram atendidas. Eu só tenho a agradecer a minha mãe hoje aqui, muito obrigado pela presença. E, em especial, também os meus, né, professor Luciano, que
aceitou desde o primeiro momento a ideia, abraçou a ideia e me deu liberdade, né, junto com a professora Yara, assumiu o papel de orientadora. Desde o primeiro momento que eu lembro que o Bruninho era seu aluno, aí eu ainda falei para ela, nossa, você tem que cuidar, né? Aí ele disse, vou contar para ela, estudar. Pode contar porque é verdade. E desde o primeiro dia de aula eu disse, não, ela é fantástica, eu quero trabalhar com ela, então eu que agradeço por trabalhar com você. Você é uma pessoa que me abriu muitas portas no sentido de pensar diferente, de inovar. Eu quero deixar bem registrado que essa dissertação, como eu bem intitulei, é a primeira dissertação interativa do nosso programa, foi o nome que me veio à cabeça, poderia ter dado outro. Então, ela foi feita com uma linguagem dialógica, em que ela dialoga com o leitor. Então, nós temos ao longo do texto diversos QR Codes, que a pessoa, para ler o trabalho, tem que estar com o celular do lado, digitalizando o QR Code. Tem diversas referências culturais, de filmes, músicas, vídeos, entrevistas, poemas. E isso só foi possível graças à abertura de vocês. Vocês me deram essa oportunidade, porque eu tenho certeza que muitas pessoas talvez nem buscariam entender o que eu estava querendo. Vocês me deram um aval total, só disseram, façam. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Por sugestão do professor Trigo, nós podem ficar todos sentadinhos aí. Nós vamos sair, ok? E retornamos com o parecer, tá bem? Não, nós saímos, vocês ficam. Queremos inovar, inclusive. Seria uma contradição. Você é aprovado? Ah, não, você não disse que está reprovado. Bem, eu vou ler efetivamente tudo aqui, né, porque é o protocolo. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2019, às 14 horas e 30 minutos, na sala 203, situada no primeiro piso do bloco 7 da Universidade do Guaratajaí, em Balneário Camboriú, reuniu-se a banca examinadora do curso de mestrado acadêmico em Turismo e Hotelaria do programa de pós-graduação em Turismo e Hotelaria, que examinou a dissertação do mestrando Bruno de Oliveira da Silva sobre o título Arte e Encantamento no desvelar simbólico da identidade nacional na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A banca examinadora foi formada mediante o ato regimental designado pelo coordenador do programa de pós-graduação em Turismo e Hotelaria, professora doutora Josudete Pereira de Oliveira, e composta pelos professores Luciano Torres Tricário, como presidente, Dr. Luiz Gonzaga Godoy Trigo, da USP de São Paulo, professora doutora Yara Cristina Cesário Pereira, aqui da Univale, e a professora doutora Yolanda Flores e Silva, também da Univale, como membros. Iniciados os trabalhos, o senhor presidente designou a Núbia Terezinha Marchiori, a secretária do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria, para secretariar a sessão e, após se referir às regras regimentais de defesa do curso, passou a palavra ao mestrando para que em 30 minutos expusesse seu trabalho. Os componentes da banca fizeram suas críticas e observações pelo prazo regulamentar de componentes da banca e, concluídas as arguições dos membros da banca, o mestrando posicionou-se frente à arguição deles. Uma vez concluídos os questionamentos, o senhor presidente da banca examinadora suspendeu a sessão para que fosse feita a avaliação. Encerrados os trabalhos, a banca examinadora concluiu que a dissertação está aprovada. O senhor presidente esclareceu ao mestrando que em 60 dias, a contar desta data, deverá entregar à secretaria do curso o exemplar da versão definitiva da sua dissertação. Declarou o senhor presidente que créditos relativos à dissertação somente serão conferidos e proporcionarão seus efeitos após a entrega do exemplar, dentro do prazo acima mencionado.
Agradecendo a presença de todos e em nome da banca examinadora, o presidente deu por encerrada a sessão. A dissertação ela foi aprovada com as seguintes observações: indicação aos prêmios CAPES e Ambitur, desdobramentos em artigos científicos e apresentações públicas na universidade, né? Quando possível em outros órgãos, enfim, outras instituições, e também a participação em trilhas formativas da própria universidade como formador. Anota isso aqui, foi difícil aguentar durante 2 anos, tá? Tu não agradeceu a gente. Bota uma revisão aqui na banca, não, uma revisão na banca, consideração, uma revisão nos agradecimentos. Uma nota de repúdio. E o nosso show, professor? E o nosso show? Beijo, tá? Tem que voltar pro trabalho. Dia 20, né? Tá. Dia 20. Eu também tô de férias, eu tenho 2 itens pra entregar até agora, na minha férias. Tchau, tchau. Eu tenho orientação, mas
Deixa eu deixar lá o Vinícius.